Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 29 de outubro. Neste conteúdo de agora temos temas importantes para conversar. Lembrando que o Botafogo só volta a campo sábado pelo Brasileiro contra o Mirassol fora de casa. Enquanto isso, temos alguns assuntos aqui para a gente trocar uma ideia. Primeiro, foi divulgado que perdemos alguns jogadores importantes que realmente só voltam ano que vem. A gente vai falar sobre 4 jogadores que só voltam ano que vem. Jogadores lesionados e preocupa, né? Quero falar também sobre o seguinte, um tema que eu tô querendo conversar há bastante tempo aqui no canal. Eu vejo muitos torcedores do Botafogo falando o seguinte, a gente gastou muito mal, o Botafogo gastou nesse ano quase 700 milhões de reais em reforços. Gastamos errado? Gastamos mal? As janelas do Botafogo, os reforços que o Botafogo trouxe foram ruins? Eu quero trocar uma ideia sobre isso, porque eu tenho algumas opiniões em relação a isso. Eu não sei se a gente gastou mal. Eu acho até que foi mal planejado, mas eu não sei se a gente gastou mal. A gente vai trocar uma ideia sobre isso para ver se nós gastamos realmente mal ou se faltou uma coisa ou outra ali para ser melhor. Enfim. E para fechar, o técnico do Botafogo, o David Ancelotti, na coletiva, depois do jogo contra o Santos, ele falou que talvez possa mudar o esquema tático. Talvez ele coloque 3 volantes. Quero dar minha opinião sobre isso também, tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, rumo aí aos 60 mil, conto com a ajuda de vocês. Não esquece, deixa seu like agora para você não esquecer. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. É muito importante, não deixa para depois, dá essa moral aí, principalmente com like, para esse vídeo aqui poder chegar em mais pessoas. Se inscrevam, vamos juntos aí. Sempre falando do nosso glorioso. Olha, tem a situação, não vou perder meu tempo, não vou... Tem informação aí que o John Textor tem um investidor secreto que pode ajudar ele a comprar o Wolverhampton, né, da Inglaterra. O John Textor, acho que vocês já sabem, né? Ele tá querendo comprar o Wolverhampton da Inglaterra. Tem um investidor secreto que pode ajudar. Eu não vou perder meu tempo. Se ele comprar, se acontecer, a gente vem aqui e conversa, beleza? Porque eu não vou ficar perdendo meu tempo. Ô, Textor, resolve os nossos problemas aqui, cara. A gente precisa ir pra Libertadores, tem um planejamento pro ano que vem, premiação que tá atrasada, entre outras... Ô, Textor, problemas na justiça com a Eagle. Resolve os nossos problemas aqui primeiro. Se você comprar o Wolverhampton, eu venho aqui e falo. Eu não vou ficar perdendo, vai comprar, quer comprar, eu quero uma Ferrari e eu não tenho. Eu quero uma Ferrari e eu não tenho uma Ferrari. Então, se acontecer, a gente vem aqui e fala, porque eu não vou perder meu tempo, mas resolve primeiro os problemas do Botafogo, pelo amor de Deus. Agora vamos ao que interessa. Informações importantes. Primeiro, informação do GE, Barreira, Matheus Martins, Montoro e Nathan Fernandes. O que eles têm em comum? Só volta ano que vem. É isso mesmo. Esses 4 jogadores que estão no DM. O Montoro passou por uma cirurgia, problema na clavícula. O Barreira com problema muscular. Isso aconteceu no Mundial Sub-20, né? O Barreira com a Colômbia, o Montoro com a Argentina. O Matheus Martins, posterior da coxa esquerda, no jogo contra o Ceará. E o Nathan Fernandes, uma lesão muscular também treinando. Então esses jogadores só volta ano que vem. E isso é preocupante porque a gente está falando de jogadores aqui que jogam pelas pontas, né? A gente já tem problemas nas pontas. E agora a gente perdeu 4 jogadores. Mas o Barreira a gente nunca viu. O Nathan Fernandes não dá para contar com ele. O Matheus Martins é fraco. Desses aí só o Montoro que salva. Tudo bem.
mas já estava ruim, agora está pior. Perdemos opções importantes para as pontas. Realmente é um ano que, se a gente for para Libertadores, a gente tem que vir aqui comemorar muito. Que ponto que a gente chegou, né? Mas é verdade. Se a gente for para Libertadores, a gente tem que vir aqui comemorar muito, porque esse ano realmente tá complicado tudo pro Botafogo. Gente, falando nisso, eu quero conversar com vocês um tema que eu tô para trazer aqui há bastante tempo. O Botafogo, se a gente pegar as duas janelas, a do começo do ano e a do final do ano, o Botafogo gastou quase 700 milhões de reais em reforços. É aquilo, né? Eu vejo muitos torcedores falando. O John Textor vendeu todo mundo. Pra onde foi o dinheiro? Às vezes a gente esquece que o Botafogo gastou, em 2025, quase 700 milhões de reais em reforços. Então, assim, a gente teve dinheiro para contratar. Mas aí que tá os problemas. E o que eu quero debater com vocês aqui? Eu vejo alguns torcedores do Botafogo falando o seguinte: a gente gastou muito mal, gastamos errado, o Botafogo trouxe reforços aí que não era para trazer, jogamos dinheiro no lixo. Realmente, gastamos mal? Eu quero dar minha opinião sobre isso. Eu não acho que o Botafogo... Primeiro, vamos lá. O Botafogo trouxe Danilo, contratação mais cara da história do Botafogo, Arthur Cabral, Montoro, Barreira, que a gente não viu ainda, Caio Pantaleão, goleiro Neto, o Correia, Cris Ramos, o Bahia, além dos jogadores da primeira janela, como Jair, Nathan Fernandes, Juan Cruz, Elias Manuel, Maestriani, David Ricardo, Léo Link. Se a gente fizer um levantamento com calma, eu não sei se o Botafogo gastou mal, porque nós trouxemos jogadores interessantes. Por exemplo, o Danilo é ruim? Não. O Cabral vive uma fase ruim, né? Não caiu nas graças ainda o Arthur Cabral, então deixa quieto. Mas Arthur Cabral, Montoro, é ruim? O Barreira, a gente ainda não viu direito, mas é promissor, um dos jogadores mais valiosos do futebol da Colômbia. O Pantaleão é ruim, que tá machucado? O Pantaleão não é ruim. O goleiro Neto, quando foi contratado, todo mundo falou que era um baita goleiro, acabou se machucando. O Correia tá mostrando que tem qualidade. O Nathan Fernandes jogava muito no Grêmio. O Léo Link, muito elogiado no Atlético Paranaense. Quando chega, todo mundo falou que era promissor. David Ricardo veio do Ceará, joga muita bola. Então, assim, eu não acho que o Botafogo tenha gastado mal. Eu acho até que nós trouxemos vários jogadores importantes. O problema, por exemplo, jogadores que eu não traria. Eu não teria pego o Cris Ramos. Eu acho que o Botafogo trouxe o Cris Ramos no desespero. Precisava de um centroavante. O Botafogo estava sem dinheiro. Teve que trazer ele aí por empréstimo. Acho que eu não teria pego. O Juan Cruz já saiu. O Elias Manuel já saiu. O Maestriani. Quem contratou o Maestriani precisava dar uma explicação pra gente. O zagueiro que veio do Volta Redonda, o Gabriel Bahia, também é um cara que a gente pode questionar. Como eu disse, o Nathan Fernandes, a galera reclama do Nathan. A gente pagou 60 milhões de reais no Nathan Fernandes. Tem o Arthur também, o anão, baixolinha, 60 milhões de reais. O Nathan Fernandes jogava muita bola no Grêmio. Então, quando ele chegou, até gostei da contratação. Aí gastamos também no Arthur, o anão, 60 milhões de reais. Então, assim, eu acho que o problema não é nem que o Botafogo tenha gastado mal. O problema os alicerces, eles saíram do Botafogo. Os protagonistas foram embora. E nós trouxemos esses jogadores para serem os caras. Por exemplo, a gente traz o Arthur Anão por um valor que eu não teria pago e ele pegando a camisa 7 do Botafogo. A gente traz Nathan Fernandes, Danilo, Montoro para serem protagonistas logo de cara. E esse que é o problema. Eles não tiveram tempo de adaptação. Eu vou dar um exemplo ano passado. Quando a gente traz o Luiz Henrique ano passado, o Pantera Negra, ele era muito criticado pela torcida no começo, mas ele teve tempo de adaptação. Para quem não se lembra, quando o Luiz Henrique chega, quem era o titular
era o Júnior Santos. Então o Luiz Henrique jogava um jogo ou outro, ele se machucou, depois voltou. O titular era o Júnior Santos. O Luiz Henrique ganhou a vaga depois. O Júnior Santos se machuca, quando ele volta, o Luiz Henrique já é titular. Então, ano passado, essas peças foram entrando aos poucos. E esse ano não. Esse ano a gente perdeu os protagonistas e esses caras aqui já chegaram para resolver os nossos problemas. Por exemplo, o Montoro, ele chega jogando o Mundial. Para quem não se lembra, o Montoro jogou o Mundial e depois já assume a titularidade. Então, assim, esses caras já chegam, o Arthur Cabral já chega sendo titular porque o Igor Jesus foi embora. Então, esses caras, o problema é esse. Esses caras já chegaram tendo que resolver os problemas. Eles não tiveram tempo de adaptação. Eu acho que talvez aqui quem teve um pouco mais de tempo foi o Santi. Só para vocês entenderem o que eu tô falando. O Santi já tá aqui no Botafogo desde o começo do ano. E o Santi, ele só começou a jogar bola agora. Olha o tempo que ele demorou para se adaptar. Então, por isso que eu falo que às vezes a gente tem que ter um pouco de paciência com Correia, o próprio Arthur Cabral. São caras que a gente tem que ter um pouco de paciência porque podem mostrar ainda futebol no Botafogo. O Santi demorou muito tempo, tá jogando bola agora. O Santi tá aqui desde o começo do ano. Então a gente tem que ter um pouco de paciência e em alguns casos também. Por exemplo, o Arthur Anão, ele já tá aqui desde o começo do ano e a gente vê que o Arthur Anão não tem condições de ser titular nesse time do Botafogo e talvez nem fazer parte do elenco. Vou dar um outro exemplo aqui, o Gregory. Ano passado, o Gregory, ele chegou no começo do ano, jogou o Carioca. O Gregory, ele também era criticado no começo. O Gregory, ele só passou a jogar bola bem depois. O Gregory também era criticado. Então, o Danilo acabou de chegar, se machucou, tá voltando agora. Então, realmente, esse é o problema dessa temporada, ao meu ver. Claro, como eu disse, alguns jogadores aqui não mereciam. Você gastar 50 milhões no Juan Cruz, aí eu acho que é um caso que a torcida deveria uma explicação. Porque você gastar 50 milhões no Juan Cruz, trazer Elias Manuel, Mastriani, Cris Ramos, o Gabriel Bahia, que não tá nem entrando em campo, são casos que realmente não tem condições. Mas eu não acho que o Botafogo tenha gastado mal. Eu acho que são muitos jogadores também coadjuvantes, sabe? Não tem aquele protagonista para resolver de fato. E uma coisa que me incomoda muito, a gente não tem pontas agudos. O Botafogo trouxe muitos jogadores parecidos para a mesma faixa de campo. Eu já falei sobre isso aqui. Por exemplo, eu acho o Montoro, ele muito parecido com o Savarino. Aí eu já acho o Savarino muito parecido com o Santi. Aí o Santi é muito parecido com o Correia. Aí o Correia é muito parecido com o Arthur. Então são muitos jogadores parecidos, sabe? São muitos jogadores para a mesma faixa de campo. Aí o Botafogo deixou de trazer pontas agudos. Nós não temos pontas agudos, do dribles, rápidos. Então assim, eu acho que nós nem gastamos mal de fato. Eu acho que nós planejamos mal. As duas janelas, eu acho que foi mal planejada, sabe? Eu acho que com o dinheiro que a gente gastou, eu acho que daria para ter vários outros jogadores interessantes aqui, nas pontas principalmente, talvez um volante mais de marcação, um zagueiro melhor do que o Bahia, talvez até mesmo um goleiro melhor do que o Léo Link. O Neto, quando chegou, todo mundo elogiou. Quando o Neto foi contratado, todo mundo falou que ele agarrava muito. Então, eu acho até que dava para ter feito outras situações melhores, mas eu não acho que o Botafogo tenha gastado mal, não. Eu acho que o problema foram esses que eu falei. Ó, fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Eu quero falar sobre David Ancelotti, que talvez já sábado contra o Mirassol ele possa mudar o esquema. Ele tá falando em colocar 3 volantes. Fica aí, já volto. Ó, tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes eu vou pedir pra vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, contra a ajuda de vocês. Primeiro eu vou colocar aqui do lado, é o que eu sempre falo aqui no canal também. Você acha o David Ancelotti ruim?
Eu não acho ele ruim, cara. Eu não acho o time do Botafogo mal treinado, de verdade. Eu vou botar aqui do lado, só pra vocês verem mais um fato importante. Tá aqui do lado pra vocês os times com mais chances criadas no Brasileirão. O Botafogo é o líder. O Botafogo, no Brasileirão, criou 329 chances. O Palmeiras é o segundo, com 325 chances. O Mirassol, terceiro, 319, junto com o Flamengo, também 319. E o Cruzeiro criou 304 chances no Brasileirão. Então, assim, deixa aqui, eu vou até deixar aqui para ir conversando com vocês. O Botafogo é o líder, gente. O Botafogo é o time que mais criou chances no Brasileirão. 329. O que tá faltando? Faltam jogadores decisivos. Eu falei na primeira parte do vídeo. É muito jogador bons, porém coadjuvantes. A gente não tem jogadores para resolver na hora que a gente precisa. O time do Botafogo finaliza muito mal. Os nossos pontas, os nossos meias, os nossos centroavantes. Eu não vou ficar aqui falando, é só o centroavante, é só o ponta, é só o meia. Não, todos, pontas, meias, centroavantes, finalizam mal. Então, isso pesa também, porque o time do Botafogo cria, mas na hora de fazer o gol, sempre falta alguma coisa. Por exemplo, o Botafogo, ele vai muito bem no acerto de passe no último terço. O Botafogo é um dos melhores times também no Brasileiro, daquele último passe ali, daquele passe no... Aquele acerto de passe, sabe? No terço final, além de criar chances. Então, assim, falta o quê? Falta o gol. E os nossos pontas, meias e centroavante finalizam mal. Repito, é muito jogador que na hora que precisa decidir, não resolve. Chega na hora de decidir, falta alguma coisa, sabe? Parece que bate o desespero. Eu não sei nem se é displicência, eu não acho que é displicência. Eu acho que bate mesmo o desespero, sabe? Sente o peso da camisa e na hora que você vai fazer o gol, parece que falta alguma coisa. Então, por exemplo, no último jogo contra o Santos, a gente tá falando do técnico. No último jogo contra o Santos, olha os gols que o Botafogo tomou. Erros individuais. O lance do Vitinho, que dá pra discutir se foi pênalti ou não, mas dava pra evitar. O Léo Link, junto com o Nilton, com o Cuiabano, erram no primeiro gol do Santos. Erros individuais. O Léo Link, gente, pra mim, ele tá parecendo o Diego Loureiro. Sabe o Diego Loureiro? O Léo Link é melhor, tá? Mas o Diego Loureiro era a mesma situação do Léo Link. Ele tinha medo de sair do gol e ele morre de medo que a bola chegue pra ele. O Léo Link, ele morre de medo que o adversário chute no gol, porque ele tá nervoso. O Diego Loureiro era assim. Ele lembra muito o Diego Loureiro. Ele é muito nervoso, ele não passa segurança pra defesa. Então, hoje, se você pegar a zaga do Botafogo, é muito chutão pra frente. Por quê? Porque os jogadores estão nervosos. O nosso goleiro não passa confiança. Quando era o John, apesar de tudo, o John, ele passava mais segurança para a defesa. O Léo Link não passa. Então hoje a nossa zaga tá dando muito chutão para frente porque tão nervoso, porque o goleiro não passa confiança. Hoje a gente não tem um jogador como o Igor Jesus para decidir um jogo importante e a gente ganhar de 1-0. Quantos jogos a gente ganhou de 1-0 com o Igor Jesus fazendo o gol decisivo? Hoje a gente não tem o Luiz Henrique para destravar uma jogada interessante. Então realmente hoje não temos esses jogadores e é complicado a nossa situação. Então é isso, acho que eu já falei tudo para falar aqui, para ver se só tô esquecendo alguma coisa. Só que pra gente finalizar, aí que é o tema que eu quero conversar com vocês, que o David Ancelotti, na coletiva pós-jogo contra o Santos, de 2-2, ele falou que talvez mude o esquema. Ele tá pensando em colocar o Botafogo com 3 volantes, num 4-3-3. Lembrando que hoje o Botafogo tá jogando no 4-2-3-1. Se ele mudar o esquema para 3 volantes, é uma alternativa, é mais uma chance, né, no ano. Vale tentar pelo menos. Eu acho que se ele fizer isso, ele teria que colocar Nilton, Marlon Freitas e o Danilo um pouco mais avançado. O Danilo puxando tudo, o Danilo com liberdade. Então acho até que vale a tentativa, porque você coloca Nilton,
Marlon Freitas e você coloca o Danilo com liberdade. Tu deixa o Danilo solto e talvez isso faça a zaga ficar menos exposta. O Botafogo tá tomando muitos gols, né? Talvez isso até melhore também um pouco o sistema defensivo. Então, vale a tentativa. É mais uma tentativa no ano, que talvez possa funcionar. E talvez ele já faça isso contra o Mirassol. Beleza? Ó, chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida e fique com Deus. Boa quarta-feira, tudo que for saindo durante o dia, 5 horas da tarde eu tô de volta. Muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.